Irmãos, sendo celebração do aniversário da igreja, nós vamos falar hoje e amanhã sobre as duas bandeiras do Evangelho que nós fomos chamados a anunciar. O nosso ministério tem desde a sua fundação dois principais temas dentro do Evangelho. Nós cremos em tudo, cremos em cura divina, nós cremos que o Senhor opera milagres e maravilha, cremos que o Senhor prospera, cremos que Ele salva, cremos que Ele batiza no Espírito Santo, mas temos duas bandeiras principais, que é ensinar sobre o amor e a sabedoria de Deus. Amém? E nesses 20 anos nós temos caminhado semeando isso, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar então sobre a revelação do amor de Deus. Nada que você não tenha ouvido antes. Com certeza você já ouviu muito isso, mas seria muito importante que você mais uma vez estivesse de coração aberto, que você não converse, que você não deixe sua atenção ficar difusa, olhando para os que estão passando, olhando para os que estão conversando, mas que você ficasse focado na palavra, para que Deus pudesse falar ainda mais ao seu coração. Amém? Onde você está, curve sua cabeça. Ó Eterno de Israel, em nome de Jesus, nos colocamos uma vez mais aqui na Tua presença. Santo Espírito, nós nos rendemos a Ti e pedimos, revela a nós a Tua palavra, que o nosso coração seja como uma boa terra, arada e preparada para receber a boa semente da Tua palavra, e que ao ser semeado em nós, que ela frutifique, fruto que salte para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Tema da mensagem: a revelação do amor de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, verso 16. Este é o verso principal de toda a Bíblia Sagrada. E ele é para nós uma base desde o dia 29 de maio de 2005, no nosso primeiro culto, nós falamos sobre ele. João Evangelho, capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é expresso ao mundo com um propósito claro e definido, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Você pode dar graças a Deus por isso? Glória a Deus. Nós vamos, irmãos, fazer um passeio aqui pela Bíblia. Se você conseguir achar bem rápido, você abre, se não, anota a referência aí, para que a gente possa aprender o máximo possível, absorver, abstrair o máximo possível da palavra de Deus essa noite. Em Gênesis capítulo 3, eu gostaria de voltar um pouco sobre essa maravilhosa revelação do amor de Deus, começando em Gênesis capítulo 3, a partir do verso de número 6. Você lembra que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, colocou Adão para lavrar a terra, formou o Senhor um jardim no Éden, colocou Adão para cuidar dele, tomar conta. Vendo o Senhor que ele estava só, formou de uma costela retirada do próprio Adão a mulher, para que ambos estivessem ali perante o Senhor. E Deus deu uma ordem clara: vocês vão se multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão dominá-la, vão sujeitar, ou seja, vocês serão meus representantes, a minha autoridade vocês estarão representando na minha criação. Mas um tempo depois, então, diz a Bíblia que a serpente, nós sabemos que Satanás ali, ele usou aquele animal para convencer Eva, colocando dúvida em seu coração, convencendo ela a duvidar da palavra de Deus. Diga para o seu irmão: nunca duvide da palavra de Deus. E dizendo: olha, não é assim que Deus disse, Deus não liberou vocês para comer de tudo. Eva disse: nós podemos comer de todas as árvores do jardim,
Mas da árvore que está no centro do jardim, disse Deus, dela não comereis, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. A serpente então diz a Eva, não, vocês não vão morrer. Na verdade, Deus sabe que isso no dia que vocês comerem, se comerem, vocês serão como Deus. Guarde isso, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Na verdade, eles já eram como Deus. De que maneira, pastor? Eles viveriam eternamente, repletos de graça, tendo acesso direto à presença do Criador. Todos os dias o Senhor estava com eles. Mas então Eva ela escuta aquela sugestão da serpente e diz assim o texto sagrado: vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer, guarde isso, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. O que ela fez? Tomou-lhe do fruto e o que mais? E comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu. Verso 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si cintas, aventais, para cobrir a sua nudez, a sua vergonha. E eu queria começar fazendo então uma pergunta. Quando o texto sagrado diz árvore boa para se comer, claro que não estava falando literalmente da árvore, mas do fruto que ela produzia. Árvore boa para se comer. Quando você para pensar, como assim? Eu senti o desejo de comer algo sem ter provado ainda. Isso já aconteceu com você? Pergunta para o seu irmão, já aconteceu? De você ver uma comida, olhar e sentir vontade de comê-la sem nunca ter provado daquela comida específica? Com alguém já aconteceu? Sim. O nosso cérebro tem essa capacidade de gerar em nós desejo por causa de uma imagem. Irmãos, tem gente que se vê uma propaganda de alguém chupando limão, a pessoa enche a boca d'água. Se vê uma comida gostosa, sabe? Você está com fome e vê uma propaganda de um sanduíche daqueles, que eu morro de raiva de propaganda, porque na propaganda deste tamanho, quando você vai comer lá, até a alface está murcha. Muitas vezes o negócio fica quase a metade, não é? Não é? Diminui. A não ser que você coma daqueles duplo, triplo, mas o normalzinho não vem daquele tamanho que é da propaganda. Mas desperta em nós o quê? O desejo, a vontade. Ela olhou para a árvore e sentiu a vontade de comer. Então nós dizemos que o ser humano é atraído pelo que vê, não é só o homem, como alguns dizem. O homem é mais atraído pelo que vê do que a mulher quando se trata de questões sexuais ou sensuais. Mas de um modo geral, em âmbitos gerais, o ser humano como um todo, ele é atraído pelo que vê. É tanto que, se houver uma comida, alguém gosta de quibe? Quem gosta? Quibe. Irmãos, eu vi uma vez um quibe que deu embrulho na barriga. Você imagina como que ele estava aparecendo, né? Imagina. Eu olhei assim e falei, né? Tem comida que o aspecto dela desestimula você a querer comer. Tem pessoas que, por exemplo, se for um caldo, se for um creme esverdeado, dá ânsia de vômito na pessoa. O cheiro pode fazer isso, mas a imagem também. Nós somos atraídos pelo que vemos. Em Tiago, capítulo 1, na epístola de São Tiago, capítulo 1, no verso 14, diz claramente, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, desejo. Quando esta cobiça o atrai e o que mais? E seduz. Verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o quê? O pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu queria ler mais uma vez. Então a cobiça, desejo desenfreado,
depois de haver concebido. Isso é muito interessante, porque concepção fala de gravidez, de algo que é gerado. Claro que aqui é uma imagem pictória, né? É uma alusão, é apenas uma representação, mas que traz uma verdade profunda. Há um processo acontecendo. E nós lendo aqui Tiago, nós vemos exatamente a figura estampada do que estava acontecendo com Eva.